Então, boa noite. Esse é o Encontro Desconfinando as Ideias. Hoje é dia 3 de outubro e hoje teremos uma conversa com a Daniele Scalia, que é mestranda em Letras pela UX e vai abordar o tema da representatividade feminina na literatura. Boa noite, Dani. Boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Dani, é com você. Boa noite. Então, gostaria muito de agradecer, professor André, pelo convite, pela lembrança. É um prazer para mim compartilhar minha pesquisa com vocês. Né? E como eu sou da área do mestrado ainda, já vi que contamos com a participação de vários doutorandos, vários doutores que já são um pouco mais conhecidos do que eu. Eu vou fazer uma breve apresentação minha para vocês terem uma ideia da minha trajetória, de onde eu venho e por onde eu penso a questão da mulher e literatura. Bom, eu sou licenciada em Letras em Inglês pela UX aqui. Na minha licenciatura, eu trabalhei com a questão da representatividade da mulher no romance de formação britânico. Então, por isso que todo mundo me associa muito com a pesquisa de literatura inglesa. Pesquisei por um tempo, trabalhei especificamente com a obra da Charlotte Brontë, que é uma autora muito conhecida dentro dos movimentos feministas, exatamente por essa quebra de estereótipos da mulher que ela faz nas obras que ela compôs. E é muito interessante de observar realmente, porque pela época de produção dela, enfim, é uma quebra muito grande com essa representação comum que a gente tinha. Mas hoje no mestrado eu trabalho com literatura brasileira contemporânea, trabalho especificamente com contos, e mais visando também essa questão da representatividade da mulher, e sempre eu trabalho com um personagem. A crítica feminista, ela trabalha ou com a escrita feminina ou com o personagem. Eu sou da linha que trabalha com o personagem. A crítica feminista, ela parte de um pensamento da literatura que vem lá do Antônio Cândido, que é um crítico literário muito conhecido aqui nosso do Brasil, aquele da literatura enquanto um direito, que a gente tanto ouve falar. E o Antônio Cândido tem uma percepção da literatura enquanto social. Então, ele vai ver a literatura tanto quanto uma maneira da gente perceber a sociedade, porque ela sempre aparece um pouquinho na literatura. A gente sempre diz que a literatura não representa a sociedade, não. Ela não tem função representativa ou função de vender alguma coisa. Mas a sociedade sempre vai aparecer ali, porque onde mais o autor beberia para se inspirar, que não na realidade. Por mais criativo que ele seja, por fantástico que seja aquele mundo, a realidade permeia ele em alguns pontos e a gente sempre percebe onde ela está. E também enquanto uma preocupação com a realidade. Porque a literatura, embora não tenha essa função, ela serve como uma forma de crítica e como uma forma de mostrar alguns problemas que acontecem dentro da realidade. E muitas vezes a gente vai ter contato com esses problemas lendo literatura. Vai ler alguma coisa despretensiosamente, vai se fazer um questionamento e vai dar de cara com esse problema lá na vida real também. E aqui a gente entra no segundo pressuposto sobre o qual eu construo os meus pensamentos, que é o papel do leitor e a estética da recepção. Então, a gente parte mais especificamente do Wolfgang Iser. O Iser, ele é um dos muitos teóricos das estéticas da recepção, e para ele, o texto literário, ele só tem existência na medida em que ele é lido, porque ele é sempre composto de duas dimensões. Então, ele tem a dimensão do dito, que é intratextual, e é aquela dimensão em que o autor realmente faz aquilo propositalmente. Ele vai trabalhar, então, com o que a gente chama de leitor implícito, que é a estrutura do texto. É uma estrutura que vai balizar a nossa interpretação. Ela vai fazer com que a gente tenha mais ou menos uma mesma ideia sobre um texto, que a gente retire mais ou menos a mesma mensagem daquele texto. E a gente tem a dimensão do não dito, que é extratextual. É o nosso papel enquanto leitor, é onde nós vamos inserir a nossa imaginação para trabalhar com o texto literário. Que no momento em que eu leio um texto literário, eu vou entrar em contato com muitas lacunas. E eu vou criando expectativas. Conforme a gente vai lendo, a gente vai projetando alguma coisa. Eu espero que vá acontecer tal coisa. Essa minha expectativa, ou ela vai se confirmar, ou ela vai ser frustrada.
E na medida em que nós vamos confirmando e nós vamos frustrando as nossas expectativas, a história vai se fazendo. Mas se eu não tenho um leitor para fazer esse processo, o texto literário não tem validade nenhuma. Então, são os dois pressupostos aqui. Ele é baseado na sociedade, ele tem um diálogo com o social, e ele depende do leitor para se realizar. A crítica feminista vai partir mais ou menos por aí, porque ela vai pensar como que a representação da mulher dentro do texto literário vai repercutir no discurso das pessoas, vai repercutir na sociedade e vai fazer com que o tratamento da mulher seja, né, como ele sempre foi, ele sofra modificações. Então, ela vai ou refletir de uma certa forma, ou ela vai nos provocar para que a gente pense como que aquela personagem aparece ali, de que maneira ela poderia aparecer diferente, se isso condiz ou não com o que a gente vive. Então, a crítica, ela se preocupa basicamente com isso, né? Com a representação da personagem feminina. E existe uma outra linha, que é a ginocrítica, que vai se preocupar com quem escreve, quem é o autor, com a mulher enquanto escritora. Porque existe uma diferença entre a personagem representada por um homem e essa mesma personagem representada por uma mulher. As percepções são muito diferentes, as ideologias que estão por trás dos escritores são muito diferentes. Então, existe sempre essa preocupação da gente pensar quem escreveu isso, quem está por trás desse texto. E a gente percebe muito dentro da crítica uma questão do uso do termo literatura feminina. E esse termo nunca é usado de uma maneira agradável, ele é sempre pejorativo. Porque as pessoas costumam pensar, os críticos literários costumam pensar o termo literatura feminina como uma literatura intimista e uma literatura que não agrega. A gente vai ler os manuais de crítica literária brasileira e tem comentários assim altamente misóginos. Eles incomodam mesmo. As pessoas nem leram o livro direito, muitas vezes a gente lê comentários que não fazem nem muito sentido. E eles estão aí dizendo, a mulher podia ter aproveitado o tempo dela muito melhor lavando louça. Então, assim, eles olham para o gênero antes de olhar para o texto. E aí é interessante pensar que a gente não encontra literatura masculina. Não se vai numa livraria e você chega lá, tem uma prateleira, literatura masculina. Mas literatura feminina tem. E ainda tem o romance do chick lit, que eles dizem que é a conversinha de mulherzinha. E às vezes a gente pega um romance que está lá e não é conversinha, não é nada insignificativo. Mas ele está jogado lá porque é autoria feminina. E a gente observa também um caso que eu costumo sempre contar, é o caso da autora do Harry Potter. É uma pessoa que fez fortuna vendendo livros e teve que publicar a primeira edição dos livros usando um pseudônimo, porque o editor não aceitava que ela fosse mulher. Ele dizia que os livros não venderiam por terem sido escritos por mulher. Então, ninguém compraria um livro de fantasia escrito por uma mulher. Por quê? Mas não era vendável, então se disfarçou o nome dela lá, colocaram um JK ao invés de usar o nome dela e vendeu. Aí depois foi revelado e tudo bem, porque já tinham comprado, já estavam todos envolvidos com a história e foi embora. Essa necessidade incomoda muito quem trabalha com isso. Mas, ao longo da história, né, a partir dos anos 70, por aí, a crítica literária feminista começou a perceber esse movimento. As universidades começaram a estudar mais a literatura produzida por mulher, começou a se fazer um resgate de obras de mulheres, porque a gente tem muita coisa escrita por mulher que a gente não consegue ler, porque foi destruída, porque foi perdida, muita coisa assinada com nomes de homens, mas que são de autoria feminina, que como elas não podiam publicar, elas mandavam lá o texto para o jornal e assinavam com o nome masculino, e beleza. Ou usavam pseudônimos, então às vezes a gente encontra umas letrinhas, e aí vai saber quem é que está por trás. Então tem coisas que se suspeita, tem coisas que foram descobertas, tem coisas que a gente não sabe até hoje quem é o autor, porque não se encontra aquele nome registrado em lugar nenhum, mas está utilizado no jornal para poder publicar o texto. Aqui na UX, a professora Cecil Zinani lançou um livro no ano passado, onde ela trabalha só com imprensa feminina e feminista.
E ela tem, assim, vários artigos, várias coisas, só com esses resgates. São histórias muito interessantes de se olhar. Mas como isso começou a ser exposto, começou a ficar claro para a gente, enquanto críticas literárias, quais são qual é a estrutura sociohistórica que está por trás desse apagamento das vozes femininas. Quais são essas estruturas que determinam o que é literatura e o que é boa literatura? Porque a gente defende muito dentro da crítica feminista, em geral, que não existe um conhecimento que não esteja localizado. Esse conhecimento que se diz universal, a gente percebe que ele é o conhecimento de um homem branco. Ele não é um conhecimento universal. E aí, quando ele é aplicado ao literário, ele passa a dizer que tudo que não é produzido por um homem branco não é literatura de qualidade. E começa a jogar para o lado. Então, a gente tem um apagamento de grandes romancistas, de grandes cronistas, por questões de gênero, por questões de raça. Aqui a gente está focando em questão de gênero, mas se a gente pega, por exemplo, a questão da mulher negra, nem sequer é alfabetizada, na maior parte das vezes. E aí se questiona por que não escreve? Não escreve porque nem tem domínio da ferramenta da escrita. Então, isso acontece muito. E a crítica vai trazendo isso e vai começando a discutir isso dentro da academia. Então, muitas vezes a gente é bastante hostilizada quando critica os grandes nomes da crítica literária. Quando a gente chega e cutuca o Harold Bloom é um Deus nos acuda, porque ele é o cara do cânone. E o cânone, a gente sabe que ele é branco e que ele é masculino, e que ele não inclui outras pessoas, que ele faz tentativas de branqueamento. A gente tem um Machado de Assis cada vez mais branco nas contracapas de livros. E aí a gente para e olha, não, mas tem alguma coisa aí, precisa ser questionado isso, porque daqui a pouco ele vai ficar branco, se a gente não falar nada. Ele não se defende mais, temos que defendê-lo, né? Então, é muito importante que a gente tenha consciência disso e passe a pensar dessas outras formas e a retirar do centro esse conhecimento do homem branco. A começar a pensar que os outros também têm um conhecimento e têm uma escrita e têm uma linguagem, e que essa linguagem não é inferior, ela é diferente, ela precisa ser olhada. E a mesma coisa se dá com a questão da teoria da literatura e da literatura produzidas por mulher. Dentro dessa questão do resgate e da história, a historiadora Michelle Perrault, ela trabalha muito com essas questões e ela levanta algumas hipóteses do porquê que a mulher normalmente escrevia menos do que o homem. Inclusive, hoje ela é menos publicada. Não sei se ela escreve menos, a gente não tem como saber, mas ela é muito menos publicada. Mas no passado ela escrevia menos mesmo. De acordo com a Perrault, o que acontece é o que a gente já supõe, a escrita ela foi ensinada para as mulheres muito mais tardiamente do que aos homens. Logicamente para as mulheres burguesas, porque a mulher pobre nunca teve acesso a essas coisas, não ia acessar. Que mulher é essa que poderia escrever? É uma escrita que, quando ela foi atingida, quando ela foi alcançada pela mulher, ela era uma escrita altamente intimista, era uma escrita de lista de mercado e de carta para o irmão que estava na guerra, ou que estava, sei lá eu aonde, cartas de amor. Existia, por causa dessa questão intimista, um grande pudor na própria escrita. Então, muito dessas cartas, desses diários e dessas coisas era destruído pelas próprias mulheres, porque ou elas não queriam que os outros tivessem acesso a isso, ou elas sentiam que aquilo era muito inferior. E, em consequência disso, o que acabou acontecendo é que, tanto na escrita jornalística quanto na escrita literária, a mulher acabou sendo, historicamente, majoritariamente representada por homens. Então, a gente não tem uma representação adequada da mulher. A gente tem as projeções de um homem sobre as mulheres. E aí a gente observa um estereótipo que varia muito entre o que se chama, dentro da crítica literária, de o anjo do lar e da megera. Então, o anjo do lar é aquele estereótipo de uma mulher servil, que abre mão de tudo, que vai correr atrás do homem como a sua missão de vida, né? Uma mulher dedicada à maternidade, às crianças, ao lar,
uma mulher dócil, uma mulher que aceita tudo, e ela vai aparecer milhares de vezes dentro do cânone literário. Ela vai estar ali como uma coadjuvante na literatura, até aparece ali, entrega uma comida, limpa uma casa. Eu fico pensando agora na Maria Valéria do Tempo e o Vento. Se alguém leu, vai pensar nela e vai dizer qual foi a função que aquela mulher teve na vida. Ela está dentro do romance para fazer essa função mesmo. Ela está ali o tempo todo cuidando. Ela cuida do pai, ela cuida do filho, ela cuida do outro, e ela é isso aí que ela faz. E ainda quando ela abre a boca, eles olham para ela e dizem: guerra não é coisa de mulher, fica quieta. Então é nesse sentido. Ou ela é tida como a megera. Então a megera usa o exemplo da novela que passou um tempão atrás, do Cravo e a Rosa. A ideia da megera vem realmente da peça que inspirou a novela O Cravo e a Rosa, que é The Taming of the Shrew, do William Shakespeare, onde ele trabalha exatamente com esse estereótipo da mulher intratável, que não aceita nada, que joga objetos, que agride a todo mundo, e que a gente vai ter ela dentro da crítica literária, inclusive como título de um livro, que é o Mad Woman in the Attic, que é aquela história de a mulher louca no sótão. Então é aquela personagem, ou inclusive aquela mulher, porque muitas mulheres foram tratadas por histeria, trancafiadas e retiradas da sociedade, porque não quer casar com fulano, porque não quer acatar uma ordem. Então, histérica, retira daí. E a gente tem, inclusive, vários exemplos. Me ocorre agora em Jane Eyre, a gente tem a primeira esposa do esposo da Jane, né, que é trancada no sótão e lá permanece, e ele nem sequer conta que essa mulher existe. Eles identificam ela como histérica, trancam dentro do sótão e lá permanece, e lá fica e deu. Até ela resolver botar fogo no marido. Aí ela aparece porque ela quase mata todo mundo na casa. Mas, se ela não fizesse isso, lá estaria. Então, essas pressuposições, elas provêm de um discurso dualista, de um discurso essencialista. Esse discurso essencialista é aquela ideia muito utilizada no racismo, a gente sempre vê que o homem negro tem o cérebro menor, o homem negro é naturalmente agressivo. Então, no caso da mulher, se usa esse discurso, já se usou muito a questão do cérebro, o peso cerebral da mulher é menor, então ela é burra, ela é inocente, ela é incapaz. Ela não vai aprender, ela não vai conseguir. Ou se usa muito também a inferioridade biológica, e aí se começa aquela coisa, a mulher fraca, a mulher incapaz, a mulher voltada para a maternidade por ser mulher. E esses discursos, eles geram os papéis de gênero. Então, o que a gente observa, principalmente pensando em contexto de Brasil aí, especialmente no Brasil oitocentista, se observa uma acentuação disso. Os papéis de gênero passam, então, a determinar as funções que cada um vai cumprir na sociedade. E aí a gente vai ter a mulher trancafiada dentro de casa, vai ficar aí, vai permanecer em casa, e o homem vai continuar a vida dele normalmente. E isso a gente sabe que vem lá do Aristóteles ainda, lá na Poética ele já defende essa ideia, né, de que a mulher ela é voltada ao lar, ela precisa ficar em casa, ela não tem lugar na polis, quem tem lugar na polis é o homem. E aí não dá nem para dizer que ele fez de propósito ou que ele entendia em colocar a mulher aí também, porque ele diz claramente que o homem é um animal político. Não é o ser humano, não somos todos nós, é o homem. E qual homem? Aquele que não é um escravo, aquele que é um cidadão. E a mulher jamais vai atingir esse status de cidadã para ele. E aconteceu muito com nós, a gente tem leis recentes aí que a mulher não podia, por exemplo, ter uma propriedade. Ela era simplesmente um objeto que era passado de pai a genro e ela era sempre passada para frente como ela mesma fosse um objeto. E isso foi acontecendo por muito tempo e ficou, e ainda está marcado em nós, a gente ainda ouve esse tipo de discurso, se ouve muito, já vê uma mulher quando é que vai ter filhos, por que não vai ter filhos? A questão do aborto é discutida até hoje como uma forma de controle, porque se acredita muito ainda nessas ideias essencialistas.
E isso gera um isolamento muito grande. Isso foi gerando, principalmente aí na mulher oitocentista, esse isolamento muito grande. E aí, logicamente, que a escrita dela vai passar a refletir isso. Porque como a própria Hannah Arendt, quando escreve A Condição Humana, ela vai colocar que o ser humano necessita desse reconhecimento e ele necessita da interação, ele precisa ser visto, ele precisa ver o outro e ser reconhecido também. Como a mulher não tinha essa hipótese, isso vai refletir na escrita dela. Então, quando a gente vai trabalhar com romances escritos por mulheres, a gente encontra o que a Virginia Woolf vai comentar no ensaio Um Teto Todo Seu, que é um ressentimento que aparece aí. E isso acaba, sim, prejudicando a qualidade estética da obra literária. E como a gente já tinha falado antes, né, a obra literária ela não tem essa obrigação de vender uma ideia. Quando ela começa a vender uma ideia, a demarcar uma identidade, a trabalhar muito nesse sentido, ela acaba se tornando panfletária e ela acaba perdendo esse status literário que ela tem. E a Virginia Woolf, apesar de ser uma mulher feminista, ela vai apontar isso e ela vai dizer, não, olha, quando nós lemos esses romances, a gente percebe, sim, que existe um ressentimento. E aí ela passa a pensar o que se pode fazer para melhorar a qualidade da escrita da mulher. Porque ela aponta, inclusive nesse ensaio, ela usa a Jane Austen como exemplo, que é uma grande romancista, e a Jane Austen ela escrevia na sala da casa da família. E ela era interrompida o tempo todo, porque ela era responsável por cuidar dos irmãos, ela tinha que fazer comida, ela tinha que atender a todos, e ao mesmo tempo ela tinha que escrever, porque ela queria publicar o material dela. Então é uma pessoa que não tinha um minuto de sossego e conseguiu escrever, mas é muito raro que alguém consiga trabalhar nas condições que ela trabalhava. Inspirada no caso dela, a Virginia Woolf vai levantar as duas necessidades da mulher escritora. E aí ela vai dizer que a gente precisa de um quarto todo seu, que é realmente referente à questão de independência. Ela diz que é necessário tanto a privacidade, de poder se fechar uma porta para trabalhar e permanecer ali trabalhando sem ser interrompido, sem que se tenha que parar o trabalho para atender qualquer outra demanda, sem ter que priorizar o outro, além da sua escrita, e também a necessidade de um acesso à educação, porque a educação da mulher ela era muito diferente da do homem. Isso também aconteceu por muito tempo, de escolas para meninas, escolas para meninos. A educação da mulher só vai até aqui, porque daqui para frente é coisa de homem. Então elas tinham um conhecimento mais limitado. Logicamente que a escrita delas seria também mais limitada. E aí se jogava isso para um argumento essencialista, mas na verdade a gente percebe que é uma pessoa que não recebeu educação, que não sai de casa, que não tem acesso a nada, e logicamente que ela vai escrever sobre a realidade a qual ela acessa, que é ali a família dela, a sala de casa, a vida com o marido, com os filhos, ela vai ficar muito dentro dessas temáticas, porque é o que ela tem acesso. E a Woolf tem um argumento muito interessante, porque ela lembra muito do William Shakespeare. E aí ela se faz a seguinte pergunta: se William Shakespeare tivesse uma irmã com o mesmo potencial para a literatura, será que ela teria sido tão grandiosa quanto ele foi? E aí ela responde que não, porque ela não teria nem sequer tido uma educação, ela teria sido forçada a um casamento e deu com as suas ambições literárias. E realmente isso faz com que a gente se pergunte, né, quantos grandes romancistas nós perdemos por causa de questões de gênero. Dentro dessa questão do essencialismo, uma das primeiras pessoas que vai atacar esse argumento, que tanto nos prejudica, é a Simone de Beauvoir. A Simone de Beauvoir também foi romancista, mas ela é muito mais conhecida pelo Segundo Sexo, que é o livro teórico dela e é a Bíblia feminista. Se alguém quiser trabalhar com crítica feminista sem ler o Segundo Sexo, não vai dar, vai fazer falta. Ele é, assim, realmente um livro essencial. E no Segundo Sexo, ela vai colocar, então, exatamente isso que a gente já vem pontuando desde o início. Ela vai dizer que a mulher ela é o outro sexo. Ela é o sexo demarcado, porque o sexo universal é o masculino. Então, é aquela questão do conhecimento. Quando a gente fala o homem,
Aí se pensa em humanidade. Não é bem assim. Quando o discurso diz o homem, ele diz o homem, e ele coloca a mulher de lado. E ela ataca esse argumento essencialista que vai dizer que a mulher é mais frágil, que a mulher é diferente, que ela é voltada à maternidade, e ela vai atribuir tudo isso à educação e à socialização que a mulher recebe. E o conselho que ela vai dar para a mulher é que a mulher simplesmente pare de agir dessa forma. Ela diz que a mulher ser subjugada ao homem é uma forma de má fé. Ela diz que sim, o homem é culpado porque ele faz isso, porque ele coloca a mulher em um lugar inferior. Mas a mulher também é culpada porque ela aceita, para Simone de Beauvoir. Apesar de a gente ver que a coitada não tem nem como perceber que está sendo oprimida direito. Mas para ela, a mulher está aí porque ela aceita, então ela precisa se negar à maternidade, se negar ao casamento, buscar o emprego. E aí, lógico que a gente vê que a Simone de Beauvoir estava um pouquinho por fora da realidade da grande maioria das mulheres lá, pobres, que trabalharam a vida inteira. É importante a gente lembrar o discurso, por exemplo, da Sojourner Truth, que foi uma mulher escravizada, e que lá nas primeiras ondas do feminismo vai fazer o discurso dela, onde ela se pergunta: eu não sou uma mulher? Porque se defende essa ideia de mulher como um ser frágil, um ser que não trabalha, que vive no tédio. E ela foi escravizada a vida toda, trabalhou muito pesado, foi espancada, teve vários filhos que foram vendidos como escravos. E aí elas perguntam, né, que mulher é essa que vocês falam, que essência é essa que vocês falam, que é uma pessoa que está muito longe de mim, eu sou quem, então? Ela não é um homem e ela também não é uma mulher, porque ela não se encaixa aí. Mas a Beauvoir, acho que a contribuição dela, que ela tem, é a famosa frase: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Que ela vai cutucar exatamente a questão da educação e da socialização e vai fazer com que se passe a pensar que não é uma questão de inferioridade, é uma questão de ensino, é uma questão de acessos. Então, se a gente retira o acesso de qualquer grupo, esse grupo, logicamente, que vai produzir coisas inferiores. Ele não tem acesso, ele não tem como fazer mais nada. A Simone de Beauvoir, ela influenciou muito a crítica feminista, embora o trabalho dela seja mais no campo da filosofia, mas a crítica literária feminista bebeu muito da obra dela, muito do Segundo Sexo, e o marco inicial da crítica literária feminista, que é a publicação da tese de doutorado da Kate Millett em 1970, que é a política sexual, se baseia muito também na obra da Simone. Então, a Kate Millett, na obra dela, ela vai trabalhar especificamente com a análise das heroínas dos romances. Na verdade, não são heroínas porque elas não fazem nada. A gente começa a observar as análises dela, são personagens completamente passivas. Elas ficam aí esperando algo acontecer e quem faz e acontece são os personagens masculinos. E aí a Kate Millett vai cunhar o termo política sexual, que é nada mais, nada menos do que essa essencialização de um gênero, essa colocação do gênero feminino enquanto subalterno e inferior. Pela lei do pai, né, que é o nosso conhecido patriarcado, e coloca o homem acima da mulher por questões discursivas mesmo. E aí a Kate Millett, ela passa a tentar desmistificar isso e trazer isso de uma forma diferente, mas a conclusão dela é que até aí a literatura não tinha dado conta de fazer isso muito bem. Porque a gente tinha personagens aí sempre subjugadas, sempre abaixo, mesmo quando elas eram heroínas, elas acabavam casando e elas acabavam se submetendo no final. Faziam, aconteciam, mas acabavam sempre na posição submissa. E até eu critico muito a obra da Charlotte Brontë, que é um dos meus objetos de estudo, e a gente vê exatamente isso. Né? Ela faz, acontece, se torna independente, se torna professora, se torna tutora de crianças, para não precisar, né, depender de um homem para sobreviver, e no final da história ela acaba tanto terminando na dependência de um homem, que ele é inclusive um homem deficiente, ela precisa cuidar dele, ela se torna uma cuidadora de um idoso praticamente. Dá um desânimo o final daquela obra. A gente diz uma mulher que lutou tanto acabar numa situação dessas porque não teve jeito.
Ela sempre ficou por aí. Então, a crítica literária feminista contemporânea, ela vai tentar romper com isso. E aí, na contemporaneidade, a gente começa a perceber que isso vai se rompendo. A gente tem mais espaço, hoje a gente não tem mais uma segregação tão aberta, né? A gente ainda ouve discursos essencialistas, ouve, mas a mulher não vai ser impedida de aprender a escrever e de frequentar a universidade. Pelo menos não dentro do nosso contexto aqui de Brasil. E aí a diferença fica um pouco menos gritante, a coisa fica diferente, a gente consegue ter escritoras, temos muitas escritoras publicando, escrevendo e fazendo representações da mulher que quebram totalmente com esse discurso essencialista e com essa questão da megera ou do anjinho, que são projeções masculinas aí, né? A gente já percebe que isso fala muito mais sobre as projeções que os homens têm acerca das mulheres do que sobre quem são as mulheres na realidade, né? O que essas criaturas querem. Então, a crítica contemporânea, ela vai tentar romper com as teorias que já estão aí colocadas. Exatamente por essa questão que a gente comentou antes, de que ela percebe que a crítica contemporânea, especialmente a crítica literária contemporânea, ela é baseada em um conhecimento hegemônico, um conhecimento masculino, um conhecimento branco. Então, a gente percebe uma necessidade de descentralizar esse conhecimento. Só que, como ficar fora de qualquer tipo de teoria não nos é possível, porque a teoria ela vai nos dar baliza, ela vai nos dar suporte, e ficar completamente desligado de tudo que já foi produzido, porque foi produzido por homem branco, não tem como. Quando a gente está dentro da academia, a gente vai ter contato com essas teorias, e nem o objetivo é de destruir com essas teorias, mas de conseguir utilizá-las e fazer crítica a elas e construir outras coisas, mesmo que a partir delas. Então, por causa disso, a crítica feminista contemporânea ela se liga muito ao pós-estruturalismo, por causa dessa possibilidade de abertura para novos espaços, para novas teorias e para se construir outras coisas. Então, ela vai se ligar muito a isso. E vai buscar, então, construir uma análise da natureza da nossa organização social que torna a mulher sempre subalterna ao homem, que coloca as posições da mulher sempre abaixo das posições do homem. Então, a crítica feminista, ela vai pensar que as posições que o sujeito assume dentro da sociedade, elas não são completamente determinadas, mas elas também não são completamente escolhidas e completamente livres. Nós temos discursos, nós temos conceitos e nós nos situamos dentro desses discursos, dentro desses conceitos. E a gente não vai completamente escapar de teorias e de discursos, não é possível. De alguma forma ou de outra, a sociedade na qual nós estamos inseridos, ela vai interagir com quem nós somos. Por causa disso, a gente observa, então, que as posições de sujeito, elas são propostas por uma variedade de discursos, que podem ou não ser aceitos por esses sujeitos. Então, a gente tem aí uma possibilidade de aceitar o que nos chega ou não. E assim sendo, a gente vê que só é possível provocar uma mudança quando a gente consegue aceitar que os construtos sociais, por exemplo, o gênero, essas identidades de gênero são socialmente construídas, elas são mutáveis, elas não são naturais. E aí a gente observa que existem tribos indígenas que têm outros gêneros além do feminino e masculino. A gente observa que hoje existem pessoas que se consideram não binárias. Elas não se entendem nem como mulheres e nem como homens. E a gente observa também que ao longo da história o entendimento do que é ser mulher, do que é feminino, ou do que é masculino e do que é ser homem foi modificado. As próprias identidades sexuais, esses tempos estavam me comentando das questões sexuais na Idade Média. Então, existia o gay na Idade Média? Eu digo, provavelmente não existia o conceito. Então, eles não se classificavam dessa forma. Então, são coisas que são mutáveis e que não necessariamente a gente vai caber dentro dessas caixinhas. Nem do gênero, nem da identidade sexual.
E por elas serem mutáveis, a crítica feminista ela não pode aceitar que elas sejam naturais. Ela não vai aceitar nenhum tipo de discurso essencialista. O fulano é muito racional porque é homem. É racional porque é da personalidade dele. A mulher é muito emocional para isso. Não, necessariamente. A gente não vai aceitar nenhum tipo de ideia essencialista, nenhuma coisa imutável, uma verdade fixa e permanente. E a gente observa que ao longo da história esses construtos sociais, eles não são fixos, eles não são permanentes. O gênero hoje ele se manifesta dessa forma e a gente não sabe nos próximos séculos como é que ele vai se manifestar. Se ele vai se manifestar. E a gente se pergunta muito isso também, será que teremos ainda a categoria de gênero em um futuro? A gente não sabe dessas coisas, não sabe como é que a história vai caminhar. Por isso, então, a crítica feminista, ela nunca vai aceitar um tipo de discurso que seja essencialista. E ela sempre vai procurar, então, estratégias que sejam transformativas para as instituições e, consequentemente, para as práticas sociais. Sempre buscando, então, parar com essa ideia binária de que a literatura produzida por homem é isso, a literatura produzida por mulher é aquilo, ou qualquer outra coisa produzida e criticada pelo critério de gênero. Então, a gente pensa dentro da crítica literária feminista que, como todas as práticas que nos constituem enquanto indivíduos, enquanto seres sociais, elas se dão pela nossa linguagem, então nós somos sujeitos porque nós temos língua. E nós pensamos porque nós temos língua. A nossa forma de organizar o pensamento e de interagir é sempre pela língua. Então, quando nós dizemos que somos sujeitos porque temos língua, nós também temos que dizer que estamos sujeitos à nossa língua. Porque a língua, ela vai determinar também a maneira como nós percebemos as coisas. Eu uso muito o exemplo da questão do tempo, nesse sentido. Que para nós, por exemplo, em língua portuguesa, a gente percebe o futuro como uma localização no tempo. Amanhã, semana que vem. A língua inglesa, ela vai perceber esse futuro de uma outra forma. Ela não vai pensar se ele é um futuro próximo, se ele é um futuro, enfim, distante. Ela vai pensar se esse futuro é mais certo ou menos certo. A gente tem línguas que não têm numerais, por exemplo. Eu me lembro de uma tribo indígena que contava só até 3. Então, é estranho a gente pensar nisso, até porque, sei lá, acontece um acidente, quantos morreram? Mais do que 3. Porque o conceito deles, depois do 3, é mais do que 3. Então, a língua determina o que é muito para eles, mais do que 3. Porque a numeração deles, a capacidade deles de pensar dessa forma é essa. Tem uma outra tribo que se orienta pelos pontos cardeais. Então, eles perguntam para a pessoa onde vai e o cara diz, vou para leste. Nós aqui, se alguém disser que vai para leste, tem que parar para pensar onde é que é o leste para entender onde é que está indo. Porque a gente não se orienta dessa forma. Mas são maneiras diferentes de perceber o mundo que são determinadas pelo código linguístico que nós usamos. Então, isso determina muito. Mas a boa notícia é que a má notícia é que a nossa língua é muito patriarcal e que ela impõe esse conhecimento branco, tanto é que vocês devem ter visto por aí na internet a discussão sobre a questão do uso da linguagem neutra. Vem daí essa discussão de por que precisa marcar se é mulher ou se é homem. Por que a língua portuguesa precisa fazer isso? E a boa notícia é que, apesar da língua ser patriarcal e de a gente ser obrigado a se submeter a ela, porque nós precisamos nos comunicar e a gente não vai escapar do uso da língua e das estruturas que ela tem para que a gente possa utilizá-la e trabalhar com ela, o uso dela é social. E a língua é viva, ela é mutável, nós podemos sim transformá-la e fazer outras coisas com ela. Completamente possível. Então, se a gente pensar que a linguagem, enquanto uma prática discursiva, é um lugar de oposições, né? Porque o significado vai se dar sempre por aquilo que a coisa não é. E aí a gente pensa na linguística bem parecido com o Platão. Né? Ele vai dizer que uma coisa é definida por tudo aquilo que ela não é. Então, quando eu digo que eu sou mulher, eu estou negando que eu seja um homem. E assim vai.
Então, a língua vai ser construída por oposições. Mas, além desse local de suposições e de oposições, ela também constrói a nossa subjetividade. E, por isso, ela é considerada, por quem trabalha tanto com linguagem quanto com crítica literária, como uma chave para a promoção de um processo de mudança política. Se a gente mudar o discurso, a gente muda a percepção. Mas o discurso vai mudando devagar, logicamente. Né? Não é, a gente não vai conseguir impor lá um pronome neutro amanhã e sair todo mundo usando esse pronome, porque não funciona exatamente assim. A gramática vai ser mudada pelo uso e o uso vai mudando conforme o tempo vai passando e a gente vai se habituando a algumas coisas ou não. Mas, por esse fato de a língua ser uma chave de mudança política, a crítica literária feminista, então, ela não pode olhar para a língua e nem para a literatura como formas neutras de ver o mundo. A gente volta para aquele ponto de que a gente não tem um conhecimento que é neutro. Não existe essa universalização, essa neutralidade, isso é sempre assim. Isso é sempre assim, quer dizer que é um homem branco que está falando. Esse conceito universal aí é o conhecimento do homem branco. Porque ele não vai se aplicar. A gente sempre vai encontrar um povo, um grupo que não está abarcado dentro daquele universal. Então, a gente tem que pensar que a língua também, ela é um produto da nossa cultura. E a nossa cultura, ela tem uma relação de movimento, uma interação entre a renovação e a manutenção, conforme coloca o Bauman. E aí o Bauman vai dizer que esse movimento, ele promove tanto a manutenção das nossas tradições, quanto as mudanças. Porque através dele a gente consegue fazer movimentos de autocrítica, consegue perceber que tem coisas que estão injustas, que tem coisas que não estão boas e consegue realizar mudanças. Claro que isso leva tempo e que é um processo longo, mas essas coisas acontecem. A gente percebe evoluções, percebe modificações. E também percebe retrocessos às vezes. Então, tá dentro desse jogo de tradição e de inovação que vai acontecendo. Como a literatura, ela é um produto cultural, ela está inserida na nossa cultura e ela provém da nossa cultura, ela também pode contribuir, né, tanto para a manutenção dos discursos que a gente já tem, quanto para as modificações. Então, dentro da crítica literária feminista, a gente vai sempre observar isso, se essa literatura ela tem um cunho mais progressista, ela tem um cunho feminista mesmo, um discurso de igualdade, um discurso de inclusão, ou se ela tem um discurso mais de oposição, um discurso hegemônico, que está aí determinando o que é a verdade e como as coisas são há muito tempo. E através dessa observação, a gente vai procurar sempre explicitar quais são as relações de poder que acontecem entre as questões de gênero e quais são as ideologias que estão expressas nessa linguagem literária e que estão determinando essas relações de gênero aí. E a gente vai observar se isso está refletindo a sociedade de alguma forma ou não. E é essa a importância da crítica literária feminista, essa explicitação das relações de gênero e das ideologias que aparecem na linguagem. E através disso a gente tem a esperança de conseguir construir também narrativas que sejam contra-hegemônicas e que desafiem essa centralidade desse conhecimento e dessa determinação de o que é literário e o que é bom é isso porque diz, sei lá, o Harold Bloom, que é um homem branco e muito bem posicionado e muito bem colocado. E que está excluindo outros grupos e outras pessoas que não têm, às vezes, nem chance de publicar o trabalho por questões de gênero, por questões de raça, por questões de classe, inclusive. E, então, através desse pensamento, o nosso objetivo, enquanto teoria crítica, é realmente construir discursos que sejam contra-hegemônicos. Então, o que eu preparei para a gente discutir hoje fica por aqui. Eu não quero me estender muito para não ficar chato também. Já tem, acho que, quase uma hora aqui. Eu não quero ficar fazendo monólogo. Quero saber de vocês. Então, o que vocês pensam? Se eu disse algo novo, como é que ficou para vocês?
André, eu acho que teu microfone está desligado, está fechado. Eu fui olhar se era o meu aqui que não estava funcionando. Obrigado. Tem sempre um lado assim de mico, né, que a gente paga, né, nas lives, né? Cara... Hoje de manhã eu apresentei meio trabalho com o microfone desligado num simpósio. Nossa. E aí, apresentando slide, eu não enxergava a caixinha de mensagens. E as pessoas te avisando e tu... me avisando, e eu falando sozinha. Bem louco. Um horror. Mas, Dani, eu estava falando, se vocês não conseguiram ler meus lábios, né? Eu estava falando que eu, por mim, eu ficaria ainda... Aprendi muito contigo e ficaria ainda mais uma hora aqui, tranquilamente, te escutando. Mas, certamente que o bacana aqui desse encontro é a gente trocar ideias, né? É a gente conversar, enfim. E são muitas questões, né, Dani? Nossa, eu tenho trabalhado muito a questão do racismo, né, como tu sabes. E agora, essa semana, encerrando um seminário, onde o Breno estava participando, onde lemos Silvio Almeida, né, o racismo estrutural, e também a descoberta de um autor norte-americano chamado Assad Haider, que fala da armadilhas da identidade, né? Que é um sujeito que tem todo o engajamento nos movimentos antirracistas norte-americanos e de vertente marxista, e que faz um livro assim bem curto, mas assim muito profundo, assim muito interessante, assim com muitas referências riquíssimas assim para pensar, principalmente no viés da raça, o problema desse confinamento que é a identidade, né? E eu reparei na tua fala bastante essa tensão, né? Pelas referências que tu trazes aí do movimento feminista, por toda uma tendência que há dentro, me parece, né, do movimento feminista mais atual, né, também de toda uma diversidade, né, que a gente tem que reconhecer, de toda uma tensão, né, dentro desses movimentos, e que muito, acredito eu, tem a ver com essa suspeita, né, que de repente cai sobre o problema da identidade, porque de fato é uma cilada, né? É uma cilada, essa ideia da crítica do essencialismo aí que você pontuou, né, muito bem. Sim. E que, na verdade, assim, ao mesmo tempo algo que, em um determinado momento, a gente vai precisar para atingir o reconhecimento, né? Afinal de contas, eu preciso desse reconhecimento, né? No contexto social, mas quando a gente avança um pouco, a gente já percebe que isso que permitiu exatamente o meu reconhecimento, enfim, um pouco de liberdade, né? Enfim, a possibilidade de tomar a palavra, de me apropriar da escrita, enfim, e ser alguém, finalmente, né? Aparecer, né? Quer dizer, participar de um contexto público, né? Político, ao mesmo tempo é alguma coisa que lá pelas tantas me confina, né? Então, eu queria que tu, se puder, falar alguma coisa sobre esse tema que eu acho que é muito sensível e que precisa ser tocado assim com muita responsabilidade, né, por parte de quem estuda, e a gente que está fazendo estudos avançados na academia, mais ainda, né, e até para entender que é uma crítica que tem que ser recebida de forma afirmativa, né? Quer dizer, que quando a gente faz a crítica do identitarismo, não é para estragar assim o que já houve, o que já aconteceu, enfim, não é para ficar numa posição assim contrária, muito pelo contrário, né? É exatamente porque a gente acredita em tudo que foi feito
por cada movimento, né, que, vamos dizer assim, que se vincula a uma identidade, né, a uma suposta essência, né, a um contorno, para que ele avance, para que ele realmente possa, enfim, liberar a sua potência muito mais do que ele tem podido em função de estar preso em contornos, né, que são determinados de fora e também de dentro, né? E aí eu acho que o mais crítico é quando a gente tem que enfrentar Dentro. essas ficções dentro da gente. Né? Eu sou o homem branco, o negro, a negra, enfim, e todo o entendimento que vai determinar o mundo que a gente está, as relações que a gente constrói, baseado nisso, né? Baseado nisso. Então é uma prisão, de fato, sabe? É uma armadilha. O que você acha? Queria que você... E eu estou te provocando porque eu sei, eu me lembro das nossas conversas e eu sei que você tem bastante coisa a falar sobre isso. Tenho bastante, sim. E é uma crítica necessária. Eu brigo muito dentro de movimento feminista, com muita gente aí, principalmente com o pessoal aí do feminismo radical, que vem mais dessa corrente de o sagrado feminino, a essência feminina. E aí eu mando esse pessoal ir ler um pouquinho de Judith Butler, que não dói, e a gente precisa. E uma coisa que me incomoda muito dentro desses movimentos feministas atuais é muito essa questão, por exemplo, da mulher trans. Então, eu digo, é um grupo de pessoas que foi altamente oprimido durante a história, hoje oprimindo outras mulheres. Por que eu, como mulher cis, não posso aceitar que a outra pessoa é uma mulher trans? Isso não vai tirar a minha feminilidade, se eu me identifico com ela. Outra pessoa ter uma identidade feminina não vai retirar a minha. E qual é a de excluir uma pessoa que está sendo oprimida também, dado o contexto do movimento feminista? Mas aí a gente tem que pensar que o movimento feminista, e me dói pensar isso, porque é uma causa que eu abraço muito, mas ele não é um movimento inclusivo, em muitos aspectos. Hoje ele é muito mais, a gente tem figuras, por exemplo, a Angela Davis, inclusive, acho que muito disso se deve também ao fato de ela ser uma mulher negra, então ela sofre uma dupla opressão aí, porque além de ser uma mulher, ela é uma mulher negra. E se mulher já não é uma identidade valorizada, mulher negra é pior para ela. Mas a gente tem, por exemplo, pessoal aí rechaçando a Angela Davis porque ela veio ao público dizer que excluir mulheres trans é um absurdo. E aí eu me obriguei a rir, porque dado todo o histórico dela, isso não faz sentido nenhum, mas teve gente por aí dizendo que ela tinha medo de dizer que mulher trans não é mulher e deu. Eu disse sim, a Angela Davis tem medo do pessoal no Twitter reclamando do posicionamento dela. A Angela Davis. Então a coisa chega nos pontos assim que fica quase que irracional. É ridículo. A discussão de tem que incluir, não tem que incluir. E aí eu lembro de novo do discurso da Sojourner Truth perguntando em frente às mulheres do sufrágio, lá da primeira onda do feminismo, vocês estão defendendo o voto feminino, mas a mulher negra não pode votar. Porque o movimento sufragista, ele buscava o voto para a mulher. Que mulher? A branca e burguesa. A mulher pobre e a mulher negra, fiquem aí, vocês não me interessam. Então é um movimento que sai de uma corrente liberal. E é um movimento que exclui, é um movimento que coloca o outro para fora e que está interessado em si mesmo. Hoje eu acho que não mais, especialmente os feminismos negros aí, essas correntes interseccionais, elas não fazem isso. Mas a gente tem um feminismo radical que é difícil de lidar, é um feminismo que sai por aí rechaçando homens, de qual é o ponto. Logicamente que não é para passar pano, como a gente brinca, para machismo, mas qual é o ponto em, cala a boca, homem? Eu digo, é um aliado. Muitas vezes é um homem aliado. É um homem que entende a opressão que está acontecendo ali. E é um homem que poderia estar ao lado e que acaba se afastando desse movimento
porque é rechaçado o tempo todo, porque é tratado como se fosse um ser abominável. E a gente sabe que não é e que não é assim. Então, principalmente, por exemplo, a Bell Hooks vai falar muito disso nas obras dela, e ela vai colocar exatamente isso para essas feministas radicais, né? Ela questiona muito como é que vocês acham que vocês vão mudar uma sociedade que é controlada pelos homens se vocês não conseguem dialogar com os homens. Então é muito isso, essa questão da identidade, ela é sempre excludente, sempre. A identidade, ela é baseada na negação. E do momento em que a gente está excluindo o outro, tá complicado. A gente não vai conseguir nada deixando os outros para trás e deixando os outros para o lado. Então, esse discurso de que só vai haver libertação da mulher quando todas as mulheres tiverem as mesmas oportunidades, ele tem que ser para todas as mulheres, e não só para a mulher loira, branca, heterossexual e cis, que vai lá e consegue uma cadeira de juíza, e aí vem me dizer que isso é feminismo. E que feminismo é esse que serve a um grupo identitário minoritário e que serve a um patriarcado. E a gente tem, e isso é muito complicado, as pessoas, agora é época de eleição, o pessoal chegando para mim e dizendo, tu tem que votar em mulher. Votar em que mulher? Porque não adianta a gente votar em uma mulher que simplesmente vai lá numa Câmara de Vereadores votar contra projetos feministas. É votar numa Damares que vai trabalhar contra o aborto legal de uma criança de 10 anos. Não adianta, é preferível votar num homem, então. A questão não é se é um homem ou se é uma mulher, é uma questão de princípios. E de a gente trabalhar contra opressões. É evidente que essa questão da representatividade no espaço, né, da ocupação do espaço, ela é fundamental, né? Então, a gente toca no ponto da estratégia das políticas afirmativas, né, que são identitárias, né, que quer dizer que pressupõem aí, né, que utilizam, né, o dispositivo da identidade, mas que não tem como a gente não achar, não se posicionar de forma favorável, sabe? Assim, a experiência do Brasil dos últimos 20 anos é absolutamente exitosa com relação a cotas raciais, enfim. A experiência dos Estados Unidos desde os anos 60 em diante. Então, quer dizer, você enxerga a partir daí você modifica a paisagem, né? E isso é fundamental, porque a questão da ocupação dos lugares é uma questão que vai expressar as relações de poder, né? E, finalmente, nós estamos sempre enredados aí, né? Então, quando eu já tive uma vez uma experiência de organizar um encontro com um colega lá na PUC, e no final, nesse encontro, tinha, sei lá, 2 mulheres. Era um encontro assim que durava 2 dias e não me lembro quantas pessoas, mas assim, vamos supor que tivessem 12 pessoas para falar, só 2 eram mulheres. E a gente falando de biopolítica e relações de poder e tudo isso. Aí era a época assim mais do Facebook, né? E aí começaram a nos detonar no Facebook, porque essa programação tá completamente machista e o que vocês vão falar de biopolítica se não tem mulheres e tal. E, de fato, era uma coisa que assim constrangia a gente, né? De fato, né, a gente poderia ter... na verdade, eu me lembro de ter, na época, tomado assim, o cuidado de convidar, mas aí 2 professoras que eu convidei não puderam, por sei lá que razões, e aí eu coloquei homens, enfim. E eu estou muito feliz que nesse projeto que eu estou coordenando, do Desconfinando as Ideias, a coisa não está ainda 50-50, mas já está assim, eu já fico assim, bem mais confortável, assim, simplesmente por uma questão de quantidade, assim, de ver como que o espaço está sendo ocupado por esse viés, assim, do gênero, né, do masculino e do feminino, de homens e mulheres. Porém, ainda a questão da cor da pele ainda não está resolvida, entende? Então, a gente falou sobre racismo
e não tem negros, não tem negras, né? Então, é sempre uma coisa assim muito complicada, sabe assim, mas que ao mesmo tempo não dá para a gente é sempre assim, não é nem, vamos dizer, nem lá nem cá, entende? Nem 8 nem 80. Tem esse aspecto que é muito importante e por onde a gente muitas vezes acaba tendo que assumir um discurso contraditório, porque você está criticando o identitarismo, mas você, ao mesmo tempo, está defendendo política de cotas, etc., né? Enfim, questão quantitativa. Ao mesmo tempo, o fato de não ter negros, por exemplo, numa live que discutiu a crítica do racismo, também não deve me descreditar a priori, simplesmente pelo fato de que eu sou um homem branco, etc., etc. Então, sabe, eu tenho visto assim que é um tipo de debate que tem que ter muita disposição, assim, né, da inteligência, assim, né, dos modos assim de compreensão, né? Não sei o que vocês acham disso, assim. É uma coisa que tem me ocupado bastante, porque de fato a gente precisa fazer alguma coisa assim muito prática, muito assim técnica, vamos dizer assim, para que essa representatividade apareça, né? Tem uma coisa muito importante que é a ocupação do espaço, né? Quem é que vai aparecer falando, né? Não sou a favor, odeio o conceito de lugar de fala. Realmente, né? Agora eu entendo muito bem assim de onde ele vem, a necessidade de colocá-lo, tudo isso, mas eu não gosto dele. Do ponto de vista filosófico, eu acho ele repugnante, entende? Extremamente problemático, né? E cada vez mais a gente ouve, lê pessoas assim fazendo pessoas altamente autorizadas de todos os lados fazendo crítica desse conceito. E eu acho que é muito infeliz assim, e não contribui com nada assim para a gente avançar, né, na discussão. Enfim, né? São questões aí para a gente pensar juntos. Mas eu quero ouvir vocês aí, Patrícia, Breno, Pedro. Daniele, parabéns pela fala. Comentando sobre isso, André, eu acho que são várias coisas que são problemáticas, né, hoje. Uma delas é a superficialidade que a gente tem nos discursos, o desejo de odiar, né, e de culpar, que também é um problema que a gente tem e cada vez mais. E em relação a essa questão de ter alguém que represente a sua própria voz, realmente é um aspecto muito polêmico, né? Porque eu tenho um sobrinho que é autista, né? Ele faz parte do espectro, e eu tenho assistido bastante lives de autistas falando sobre a importância deles terem essa palavra, né? Porque muitas vezes as discussões que se tem sobre o autismo é feito por pais, enfim, profissionais, e que eles se sentem na necessidade de ser ouvidos, né? Então, eles têm esse slogan, né, que eles dizem, não fale de mim sem mim. E eu acho que esse ponto é importante a gente considerar. Eu também sempre fui... nunca gostei dessa ideia de odiar homens ou ter preconceitos em relação aos homens, e eu quero que os homens falem, né? Eu gostaria que os homens falassem por nós, conosco, na verdade, né? Mas eu acho que a gente realmente fica numa situação muito delicada, né? Porque eu acho que sim, quando, se possível, trazer a própria voz para a discussão, eu acho que é importante. O problema é que muitas vezes isso não é possível. E se isso não é possível, então que outros falem comigo, né? Exatamente, né? Que falem comigo e não contra mim. Então, é essa questão que a gente bate tanto dentro desses movimentos mais interseccionais, que é essa questão de diálogo e não de ataque. E do momento em que a gente ataca todo mundo, o outro ele vai falar no meu lugar, quando eu não estiver lá, e ele vai falar mal de mim. Vai falar contra e ele vai trazer retrocesso.
É completamente desvantajoso a gente comprar briga totalmente desnecessária por questões identitárias e essencialistas, que estão na base da crítica feminista. É muito contraditório quando a gente vê movimentos que se dizem feministas batendo na tecla da identidade dessa forma. Mas acontece. Mas isso já está na origem do movimento feminista, Dani? Porque, assim, lendo esse autor, o Assad, né, que eu citei aqui, ele relata que na base dos movimentos antirracistas norte-americanos, essa questão da identidade, ela não está, o identitarismo ele vai se construindo depois, né? Depois, quando vem o movimento, a virada, né, dos anos 60 ali, do Martin Luther King e tal, a conquista dos direitos civis, né, e tal. Então aí começa a se estabelecer toda uma questão política, toda uma questão legalista, né, jurídica, de reconhecimento de direitos, né, o fim da questão da segregação, né, dos lugares. Isso é dos anos 60 em diante. Só que o movimento vem antes e ele não é, na sua raiz, um movimento assim identitário, assim, né? Né? Então isso explica que isso acaba que a história desses movimentos, assim, até assim um pouco a forma como eles encontram de sobreviver, né, de chegar até aqui, que acabou sendo uma cilada, assim, né, isso que ele chama de armadilha, né? E aí eu te pergunto se, no caso do movimento feminista, né, isso já está na origem, a questão da afirmação, assim, ou é uma coisa mais recente? Porque, assim, com a história do próprio liberalismo, do neoliberalismo, a gente sabe que a questão das identidades ela casa perfeitamente com políticas liberais, né? E uma política baseada em identidades é uma política muito favorável, né, ao paradigma de mundo, né, ao paradigma de mundo, ao modelo de mundo liberal, né, e principalmente neoliberal. Então não ameaça em nada, né, as estruturas que mantêm, que acabam historicamente reproduzindo essas segregações, né, o lugar das coisas, isso é coisa de negro, isso é coisa de mulher, isso é coisa de gay, etc. Né? Quer dizer, o homem branco permanece lá no seu suposto lugar neutro, né, como aquele ponto assim de referência, né? Pois é, exatamente por isso que eu disse que é contraditório que os movimentos sejam tão essencialistas hoje. Porque a coisa começou com uma crítica ao essencialismo. Sim. Ela começou exatamente com o que é mulher? O que vocês entendem como mulher? Você tá fazendo referência a Beauvoir. Isso, a Beauvoir começa um pouco, assim, mas quem faz esse questionamento mesmo de o que vocês entendem por mulher é a Judith Butler, que vai chegar no ponto lá com questões de gênero, e até em inglês o título é muito mais legal, porque ela chama o livro de Gender Trouble. Eu não sei como que os tradutores perderam a oportunidade de usar confusão de gênero. Confusão de gênero. Porque ia ficar muito mais divertido, inclusive ia fazer sentido. Ia ficar um título assim... Questões de gênero fica muito, né? Muito superficial, assim, né? Muito neutro, né? Sim. E ela de neutra não tem nada, né? Não tem nada. Querida, ela não tem, assim... Ela vai falar e vai colocar. E ela é um marco exatamente dentro do feminismo por causa disso, porque ela pergunta o que vocês entendem por mulher? Quem é o sujeito do feminismo? A mulher. E quem é a mulher? Porque a questão é exatamente essa. O que é ser mulher? E aí a gente vê, por exemplo, fiz um curso há pouco tempo atrás com uma mulher trans, e aí ela, lá pelas tantas, discutindo a questão de gênero, ela perguntou pra gente, quando é que vocês descobriram que vocês eram mulheres? E a gente para pensar, e é verdade, a gente não descobre que é homem ou que é mulher. A gente não sabe o que é uma essência de mulher, o que é uma essência de homem. A gente sabe o que é ser a gente. O que é estar onde a gente está, sentir as atrações que a gente sente. Mas exatamente que essência é essa que fala por mim?
E aí, será que ela é igual à dos outros? Porque são experiências subjetivas. Então, colocar as pessoas dentro de uma caixinha de identidade é muito complicado. Essa ideia toda cartesiana, toda separatista, ela não funciona com seres humanos. Não vai, a gente não vai caber aí. E aí a gente lembra de novo dos feminismos negros perguntando para essas mulheres liberais, brancas, que estavam aí lutando pelo voto e dizendo para elas, mas o que é mulher? Ah, é porque nós sufragistas queremos o direito de trabalhar porque estamos muito entediadas em casa. E a mulher negra se matando de trabalhar lá fora não é mulher, então. A mulher pobre nunca teve tédio. Ela estava muito ocupada em sobreviver. Então, são essas coisas que parece que não entravam até pouco tempo atrás dentro do questionamento, essas coisas de raça, essas questões de classe, porque era uma coisa muito... o problema da mulher é que ela não tem emprego, ela não pode trabalhar. Mas que mulher é essa que não pode trabalhar? E a gente vê, eu vejo pela minha própria família, a minha avó viva ainda hoje, ela trabalhou desde criancinha. 5, 6 aninhos ela estava trabalhando, e aí, que mulher é essa que não trabalha? Não é a mulher pobre, não é a mulher negra, é uma mulher burguesa que não tem esse trabalho. E a gente tem, inclusive, na literatura, eu me lembro agora do romance da Isabel Allende, qual que é? Que não é nas sombras, é no outro, Na Casa dos Espíritos, em que ela diz que a personagem, uma personagem burguesa, esposa do prefeito da cidade, ela vai nas fábricas falar de feminismo para as mulheres. E ela diz, mas essas mulheres não me entendem, porque ela quer o direito ao voto. Aí a criatura está lá morrendo de fome, e a outra vai lá falar para ela de tédio e da necessidade da mulher arrumar um emprego. São coisas assim, não fazem sentido, mas elas aconteceram dentro do movimento. E, no entanto, são momentos, né, etapas históricas, né, do próprio movimento, e eu acho que tudo isso tem que ser abraçado, tem que ser compreendido, enfim, né, no fim das contas é preciso tomar tomar uma carona nisso aí e fazer um esforço para seguir adiante, né? Acho que essa é a ideia, né? Tomando sempre assim o fio da liberdade, né? Por onde é que a gente pode levar adiante, né, a ideia de liberdade, uma praxis assim de libertadora, né, efetiva, política, né? E aí não tem saída, senão você invocar o pensamento, os conceitos, a filosofia, a literatura, enfim, as ideias, né? Pôr as ideias para circular, né? Desconfinar as ideias, né? Para pegar aqui o mote do nosso programa, né? Isso. Eu acho também que tem uma coisa interessante, assim, é que a gente tentar ver o quanto é difícil enxergar caminhos quando a questão é tão estruturante, assim, né? Porque é claro que tem os movimentos, eles surgem historicamente, mas sempre há digamos, uma contra-revolução que está sempre respondendo e está sempre, de alguma forma, sei lá, dando um jeito para que tudo volte a se amarrar muito bem e continue a se reproduzir da forma como sempre foi, né? E com fenômenos assim como o racismo, o sexismo, que são estruturantes da sociedade em que a gente vive, eu acho que é bem complicado de se fugir dessa própria questão, né? Que é a questão que eu estava comentando das radfems, né? Das feministas radicais, de como é fácil na sociedade em que a gente vive, a gente enxergar o outro sempre como privilegiado, né? Porque a solidariedade ela foi pro ralo há muito tempo, né? Então todo mundo está formando grupos e nesses grupos sempre acusando o outro de privilégio de alguma forma, né? E se enxergar nisso
na estrutura em que a gente está, é muito fácil, né, cair nessa armadilha, assim, né? E aí eu fico pensando, para nós mesmo, nós aqui que, né, vou botar nós aqui numa caixinha meio progressista, né, todos estamos aqui, temos uma certa afinidade de ideias, né, mas eu me pego, às vezes também, eu me lembro, eu fiquei bastante, ressoou bastante para mim a tua fala da Virginia Woolf, falando sobre a questão do panfletário lá, né, e aí a questão do quanto a mulher fica presa num certo círculo vicioso de sempre se colocar, né, como alguém que está enfrentando uma sociedade patriarcal, digamos assim, né? Então, como é difícil sair dessa posição e fazer simplesmente a literatura que ela quer fazer, né? E eu acho isso uma questão bastante complexa hoje, e eu fiquei pensando em quando eu li o Amora, da Natália, né? E aí eu fiquei com aquela impressão e eu fiquei me policiando por ter ficado com essa impressão, né? Que foi a impressão de ver assim, isso aqui é um livro completamente normal, não tem nada de panfletário, não é alguém que tá se colocando como lésbica e enfrentando os homens, né? Não tem nada disso aqui. E aí é interessante que isso é muito verdadeiro, é muito, né? Quer dizer, é justamente essa a ideia, mas como, pelo fato de tudo ser tão estrutural, tudo tão estruturante, nós também estamos, né, inseridos nessa lógica de ficar, de olhar para isso com essas lentes, né? Ficar procurando aquele posicionamento, ficar exigindo talvez aquele posicionamento quando não é nada disso. Enfim, é mais um comentário, que não tinha perguntas aqui. Mas que bom que a Natália te frustrou, né? Ela frustrou o teu papel de leitor. É aquela coisa que eu falava no início, quando a gente vê um texto, logicamente que a gente cria uma expectativa. Até falando da Virginia Woolf, eu participo de um clube de leitura, e aí hoje de tarde fui lá para o tal do encontro, e aí eu não tinha conseguido ler o texto, e era um texto de 2, 3 páginas, assim, a gente lê junto ali, são sempre contos. Fui ler o texto, o título dele é um texto da Virginia Woolf, o título dele é A Casa Mal Assombrada. Eu já pensei que a história de fantasma. Não. Tem fantasma na história, mas a gente pensa em Casa Mal Assombrada, já vem aquele ambiente, assim, macabro, escuro, aquele sentimento de medo que vai te dar uma sensação ruim. Nada disso dentro do conto. Então é muito legal quando a gente consegue ser frustrado pela literatura, porque é esse movimento do texto literário que faz com que a gente mude as nossas percepções. E isso vindo do livro da Natália, que é um livro que eu gosto muito, melhor ainda, porque ela está ocupando espaços. E até a Natália, minha professora, uma pessoa de meu convívio, e ela sempre coloca muito isso, com muita razão, que a questão não é realmente de marcar identidades. É uma questão de normalizar, de tratar aquilo como normal. Um casal lésbico, ok. Um casal como se fosse qualquer outro. E não de usar a literatura para venda e para panfleto, que é o que infelizmente a gente vê acontecendo muito hoje. Literatura negra, literatura feminista, literatura isso, literatura aquilo. Isso me incomoda muito da minha parte de crítica literária, porque perde o valor estético. A questão estética, ela está realmente em arte, tem que ser arte pela arte. Ninguém vai deixar de ouvir Beethoven porque ele não é um brasileiro negro. A gente não vai perder o valor de todas as composições que ele tem. O valor é outro ali, a gente está falando de arte. Não se pode perder de vista essa questão da arte pela arte. Mas aí vem, eu acho, nós somos da área da música, né, eu e o Impsor. Aí vem uma questão que permeia sempre essas discussões, né, que é não seria bem uma confusão, mas de uma forma geral, vamos pensar em, entre aspas, em um senso comum, existe sim uma certa confusão entre ideologia e estética, né? Uhum.
E, de fato, sim, existem pessoas que deixam de ouvir Beethoven porque ele é um homem branco, hegemônico, né? Enfim. E aí a gente acaba tendo, voltamos à questão do discurso, né? Dessa superficialidade do discurso e o desejo e a necessidade de odiar, né? E de procurar culpados por aquilo que nos assombra. Perfeito. E aqui também entra a questão indústria cultural, né? De que sempre se dá um jeito de capturar de alguma forma e de cooptar esses discursos, né? E essas tendências, né? E vender elas para nós como com essa direção, né? Eu lembro agora da Beatriz do Nascimento, né, a poetisa que ela teve aquele conflito lá com o cara que agora não lembro, o cara o cineasta lá que fez o Chica da Silva, né? E na época teve um bafafá entre eles e em que ela reclamava justamente disso, do fato de que mesmo depois da escravidão deram um jeito de continuar vendendo o negro, né? Então, é difícil subestimar o poder desse processo. Sim. Mas aí eu me agarro lá no Iser, de novo, alemão, hegemônico lá, mas o cara é bom mesmo. Como teórico da literatura, ele contribui exatamente porque ele propõe esse descentramento. Mesmo ele sendo um homem branco hegemônico, ele propôs lá na época dele um descentramento dessas questões. E ele coloca que a gente não controla a recepção. E é verdade, né? A gente não consegue controlar a recepção que o texto vai ter. Ele pode até vender, porque está na moda, porque isso, porque aquilo, mas se ele não tiver um valor estético, e se ele não causar alguma experiência positiva naquele leitor, ou com a música, ou com qualquer outra coisa, se não causar nada no receptor, não vai passar muito tempo. Vai chegar uma época ali que vai ser esquecido e vai ficar de lado. Até a gente falava numa aula de literatura esses dias da saga Crepúsculo. Eu me lembro que foi um negócio assim, todo mundo tinha que ler aquilo. E hoje ninguém mais nem sabe o que é, de onde é que vem. Até parece que ela lançou um outro livro lá da tal da coleção, e agora tá voltando um que o outro aí. Mas não percebi aquele boom que foi na época. A gente vê que, não, por mais que seja uma ideia vendável, uma ideia aí do vampiro, que vem do imaginário, que já foi vendida 1000 vezes lá, desde o Drácula para cá, ainda assim, se não tiver uma qualidade, não permanece. Eu gostei bastante das coisas que foram colocadas, assim, Daniele, e pelos demais também, e eu acho bem importante que a gente discuta essas questões e tenho buscado, assim, né, estudar um pouco melhor, assim, a representatividade, assim, a gente tem estudado bastante o racismo na disciplina que eu tenho cursado com o André também, né, inclusive eu reitero que esse livro do Assad Haider, que é o Armadilha de Identidade, ele é um livro que me chamou bastante atenção, quando possível eu quero reler ele para tornar mais presente a ideia, mas eu trago aqui uma ideia que vem de uma autora, que ela é a Hannah Pitkin, ela é uma autora norte-americana, e que ela estuda a representação, assim, é claro que é num contexto mais tentando entender da onde que surge a democracia representativa, assim, né, que é o sistema que estamos todos inseridos, assim, né, e ela faz um resgate, assim, né, do conceito de representação, né, e que está no título da tua palestra aqui desse encontro, né, e me interessa pensar, assim, quando que a representação ela se converte numa necessidade por representatividade, assim, pensamos que a gente lida diretamente sempre com um contexto de desigualdade social, em muitos níveis, né? A desigualdade das mulheres diante do espaço de fala e assim por diante,
também acho que está inserida nisso, né? E quando tu coloca assim, né, que o papel da mulher muitas vezes está ele está posicionado num acompanhamento, né, do que o homem discursa, né? A Pitkin, ela faz uma divisão, assim, claro que é num contexto mais focado na democracia representativa, na busca por entender o que a representação significa, né? Mas ela faz uma divisão ali, quando a representação, ela significa tornar presente aquilo que está ausente, tá? E diante das divisões conceituais que ela faz, que é ela fala em representação descritiva e representação simbólica, né? A representação descritiva, que acho que é a que mais nos interessaria aqui, embora vocês podem imaginar que a representação simbólica da mulher, né, nos tempos atuais, ela é bem importante, né? Mas ela coloca que é o seguinte, né, que a representação descritiva, ela trata-se de um retrato daquilo que representa, precisa de certa proporcionalidade para que se fidelize à representação, visa espelhar uma vontade presumida. Claro, ela tá se referindo quando escolhemos um representante para diante de um Estado que vai tomar decisões por nós, podemos escolher um representante, né? Mas quando a gente fala em vontade presumida e quando a gente fala no Estado, né, no governo, a gente fica pensando, né, que essa proporcionalidade que temos que ter, por exemplo, que um Estado federal tem que ter em relação ao seu povo, né, que daí envolve a quantidade de brancos e negros, a quantidade de homens e mulheres, a quantidade de ricos e pobres, né? A gente fica pensando como se torna necessário que se criem pautas identitárias para que se crie uma mínima representatividade. E eu falo mínima representatividade porque justamente é para fazer a antítese, né, que é necessária, né? Então, se historicamente a gente tem mulheres menos representadas, negros, indígenas menos representados numa sociedade como a nossa, né, me parece muito que, às vezes, até os feminismos mais radicais têm uma importância, sabe? Eles têm uma importância de, às vezes, silenciar o homem, silenciar o branco, pela questão da antítese, assim, sabe? E no o Assad Haider, na Armadilha de Identidade, ele torna isso bem presente, ele faz uma crítica a isso, na verdade, né? Mas como a gente hoje em dia a gente se comunica muito através de nichos, né? A gente não consegue ter uma visão do todo, assim, né? Numa sociedade tão fragmentária e tão dominada por iniciativas liberais, assim, tanto que hoje em dia é muito comum, assim, né? A gente perceber que às vezes, sei lá, grandes redes de televisão ou de marcas de roupa se utilizam da ideia de buscar um espaço de fala para poder vender a sua marca, vender a sua ideia, né? Tipo, a gente pode perceber, sei lá, na Rede Globo, que tornou um viés minimamente mais progressista nos últimos anos, a gente pode perceber que isso também tem a sua importância, né? E daí, sabe, e daí onde que mora a crítica do quanto é necessário a gente tomar, de certa forma, as rédeas, né? Porque o Assad Haider, o que ele fala, né? Que no final das contas, os movimentos identitários, eles não conseguem vencer o sistema porque eles acabam se aliando demais a ele. Só que é aí que está o grande paradoxo, né? Porque se ele não se alia ao sistema, se a gente não tem medidas liberais, digamos assim, para promover o feminismo, para promover o antirracismo, né? Que outros caminhos teríamos, assim, né, diante de uma sociedade assim tão fragmentada, assim, tipo, de tantas distorções, assim, né? Não é bem uma pergunta, assim, que eu faço, é mais uma reflexão, assim, porque isso tem me inquietado bastante, assim, o conceito de representação e essa passagem que a gente faz para garantir um mínimo de representatividade para causas identitárias, assim, né, que são tão importantes para a gente pensar um dos temas mais importantes, que é a desigualdade, né? O Rousseau, que é o filósofo que eu estudo, ele tem o famoso livro
discurso sobre a desigualdade, na qual ele também coloca a mulher, de certa forma, num papel de subserviência, sabe? Então, claro, né, contextualizando sua época e tudo mais, mas a gente fazer uma leitura contemporânea, a gente vai ver que isso continua presente, assim, né? Muito, né? Muito presente. Até o Emílio é um desastre para pensar a questão da mulher. Quando a gente olha para Sophie lá, meu Deus do céu. Que coisa mais complicada aquilo. Até para a própria época, né? Ainda tem alguns clássicos que me faltam. Eu estou fazendo uma leitura agora do famoso Vindication of the Rights of Women, da Wollstonecraft. E ela era uma grande fã de Rousseau. Mas ela passa, eu tô na metade do livro, ela tá ainda criticando o Rousseau. E aí ela diz que é uma mente brilhante, mas... Quem que é essa autora, Dani? Só para que eu marque aqui. O título dele? Pode ser o título do... Não sei se é um artigo, se é um livro. Livro. Eu vou escrever para ti porque eu tô com ele obrigado. em inglês aqui. Ela escreve muito bem, ele deve estar traduzido bem, com certeza. Eu não procurei muito. Mas ele está traduzido pela Nízia Floresta aqui no Brasil, que é uma das primeiras autoras a escrever. Ele é muito interessante, porque ela critica bastante o Emílio. Ela mexe com ele. Mas nessa Vou me dedicar bastante a ler esse livro nos próximos eu tô achando ele muito bom. Pela época que ele foi escrito, a gente tem uma expectativa de uma linguagem mais pesada, uma linguagem que a gente não é acostumado. Mas não, assim, ela é muito inteligente. A gente percebe uma mente muito inteligente por trás das argumentações dela. E ela faz uns argumentos essencialistas, assim. Ela diz que a mulher precisa ter um acesso igualitário à educação, porque ela precisa ser uma boa esposa e uma boa mãe. E se ela for ser uma boa esposa e uma boa mãe, ela precisa ser inteligente. Se a mãe não é bem educada, como que ela vai educar o filho, o homem, para depois ele tomar conta da sociedade? E aí ela recebe muitas críticas por isso, e eu fico pensando comigo, ela me parece tão irônica no livro, que eu tenho para mim, que é uma coisa meio Maquiavel, assim, no Príncipe. Ela escreve aquilo, mas ela não tá defendendo aquilo, ela tá fazendo ironia, ela tá... Bom, se vocês comprarem, vocês vão me dar uma educação, e depois que eu tiver educada, eu faço o que eu quiser. Tipo a Clarice Lispector. Tipo a Clarice Lispector. Maravilhosa, né? Os artigos da imprensa da Clarice é um melhor que o outro. Ela vai lá e te ensina a fazer um bolo e é quase um coquetel molotov. As críticas que estão por trás da receitinha de como limpar uma mancha lá no cantinho que ela faz. É muita ironia, muita inteligência para fazer um texto desse que aparece. E nessa tua fala, Breno, eu fiquei pensando um pouquinho na Audre Lorde, que fala muito também na questão da necessidade da representatividade, mas ela não dá resposta também, porque eu acho que ninguém tem resposta fora de um movimento identitarista até um certo ponto, e de fazer essa contraposição ao discurso hegemônico, porque ela é necessária. Se a gente não contrapor, ele vai continuar tomando conta mesmo. Mas ela diz lá pelas tantas que as armas da Casa Grande não vão derrubar a Casa Grande. Ela diz que a gente vai ter que achar uma alternativa, né? Ainda não sei qual é, gostaria de descobrir também. Mas eu fiquei pensando muito nela aqui, que a gente vai ter que dar um jeito, e brigar na cozinha não vai resolver nada, né? Ela diz que a igualdade não é que nem bolo, que tem só um pedacinho para cada um. A gente vai ter que dar outro jeito aí de dividir a coisa, porque tirar do outro não vai sobrar para mim. Quando tu falou, agora tu falou dela, eu me lembrei, e aí liguei com essa fala do Breno, né? Ele está se perguntando como seria superar isso, né? Superar se a necessidade acaba sendo de alguma forma entrar no sistema, né? Como é que tu vai fazer isso? E aí eu lembrei da Audre Lorde, né? As armas, as ferramentas do mestre, né? Alguma coisa assim, a tradução brasileira. As ferramentas do mestre jamais irão desmantelar a casa do mestre, alguma coisa do tipo, né? Ela e aí
usá-la no exemplar que eu tenho. É que aí é a tradução, né? Não, É a tradução. eu tenho o Sister Outsider no original. Ah, né? Tá. Ela usa, né, essa Sim, questão sim. separatista do branco e do negro, e ela diz que realmente não sim, eu fico pensando que como eu falei, indústria cultural, né? E a grande, digamos, o grande efeito, né, de todo esse processo que a gente chama de indústria cultural é justamente criar a arena onde a discussão vai se dar, né, de forma que essa arena de forma que jamais saia dessa arena, né? Então tudo fica concentrado ali e quem constrói a arena ele está protegido, né? Então é inofensivo, né? Então é muito interessante que até para quem constrói a arena, vou ficar seguindo na metáfora aqui, mas que tenha muita gente discutindo lá, porque a arena vai se beneficiar disso, né? Então, no sistema não tem como, no caso, né? Então, eu acho que a mensagem sempre é, né, que, e há tanto dos feminismos que são mais, eu acho mais radicais, né, que o feminismo não pode ser não pode abrir mão de ser antirracista, anticapitalista também, né? Exatamente. Então, eu acho que esse seria, na verdade, ser o recado. Né? Não, realmente, um feminismo que não leva a questão de raça e de classe em conta tá deixando muita gente de fora que deveria estar dentro, com certeza. Por isso a gente critica tanto esse movimento do feminismo radical, que é uma coisa que a gente percebe que tem um viés muito liberal aí, e que começa com essa coisa de, bruxa. Querem resgatar o imaginário da bruxa. E aí eu digo, não é nem esse o imaginário da bruxa que está pintado por aí. Hoje a gente vê, se pegar uma Silvia Federici, que faz toda uma pesquisa, ela tem o Caliban e a Bruxa, que faz todo um traçado da história da caça às bruxas, não tem nada do que o discurso usa hoje. A gente pega ali assim, mulheres que correm como os lobos, e aí começa a tratar de arquétipo, e começa a tratar de um essencialismo que depois ali dos contos e das mitologias, ele começa a ficar muito complicado. É muito interessante a gente ouvir os pontos de vista indígenas, os pontos de vista de outros povos, mas ele faz uma leitura essencialista demais desses arquétipos, porque a gente sabe, até tem um colega meu próximo que é um psicólogo junguiano, e ele mesmo que ele levanta muito isso, né, de que o arquétipo ele não diz respeito a uma essência de gênero, é sempre uma questão de uma força. Então, ele se associa ao feminino, mas é simplesmente uma questão de uma ideia, de uma força, de um aspecto que todos temos. E a gente, eles associam o aspecto da emoção ao feminino. Ok, associa o que queira, mas todos nós temos o aspecto mais racional e o aspecto mais emocional. E é outro lado, não é esse lado liberal que está sendo vendido aí de uma coisa que um é só uma coisa, o outro é só outra. Não funciona. A gente, ao mesmo tempo, entendo o discurso do Breno, porque é exatamente isso. A gente precisa fazer um contraponto a isso, porque senão esse tipo de coisa toma conta. E aí a gente vai ter lá uma mulher, numa sessão plenária, votando contra projetos feministas, e eles vão dizer que estão muito bem representadas. Que tá lá, que tem mulher. Tem que ter muito cuidado com isso. Ao mesmo tempo, eu fico muito feliz de ver candidaturas femininas. Sempre. Né? Assim, tem alguma coisa aí que muda. Né? Tem alguma coisa assim que consegue pautar os problemas políticos diferentemente, sabe? Claro. Esses dias eu vi um debate conduzido pela Márcia Tiburi com a Manuela Dávila, a Marília Reis e a candidata lá pelo pessoal de Belo Horizonte.
que eu não sei o nome dela. Esqueci o nome dela. Não conhecia. Sabe? E não sei, tem alguma coisa de uma sensibilidade, de um tipo de inteligência que, que, é, que é muito singular, entende? E que a gente precisa ver ocupar a cena, né? A gente precisa, né, que isso apareça, que isso ganhe espaço, que isso ocupe principalmente, né, os lugares de poder, né? Enfim, os vetores assim de decisão política, né? E principalmente esses assim de executivo, de poder executivo, né? Que a gente entende assim como isso é estratégico para organizar um campo de forças diferente, né? Então, cada vez que isso surge, parece que acende na gente assim uma esperança, né? Alguma brilha o olho, né? Olha, né? É por aí, né? Então, quer dizer, surgiu principalmente se for uma mulher negra, entende? Então a gente cai novamente nisso que a gente está criticando, né? No essencialismo, na identidade. De uma certa forma, sim, mas tem o outro lado também, né? Quer dizer, tudo é sempre mais complexo, né? Em todo caso, eu acho que tem que haver, a gente precisa apoiar essas iniciativas, enfim, né? Se é por aí, então vamos lá. Agora, do meu ponto de vista, parece que há a necessidade da gente fortalecer isso, né? Quer dizer, isso ainda é algo que por si só não está forte, assim, né? Quer dizer, precisa de um pouco mais de unidade, precisa de um pouco mais né, de uma certa coesão para que a coisa vingue, né? Para que a coisa, de fato, modifique, né? As estruturas, ou comece a modificar as estruturas, né? Como falou bem aí o Whindersson, né? Porque é uma questão estrutural, estruturante, né? Que nos pega assim por trás, né? Que nos arrasta, enfim, né? Então, eu fico muito feliz assim, né? Né? Apesar de toda a crítica, assim, de toda desilusão aí que a gente está sentindo com relação à democracia representativa, mais uma vez, vamos lá, né? Acompanhar os debates e votar, escolher vereadores, prefeitos e tal. Mas não sei, sabe? O fato de que, de repente, começa a aparecer mulheres negras, né? Isso aí está bombando no Brasil afora, né? Tem candidaturas de mulheres negras e mulheres em tudo que é lugar, né? Tanto para prefeito quanto para vereadora, né? E não sei, isso aí, só o fato de que isso se coloca dessa forma, parece que assim o jogo já começa diferente, né? A conversa já começa diferente, a pauta já é diferente, né? Então, vamos abrir o espaço para isso, né, gente? Vamos criar um espaço-tempo diferente, né? Agora, que a gente não caia na ilusão de que isso basta, né? Esse é o grande tema sempre, né? Não, quer dizer, aí caímos na armadilha de novo, né? Então, é preciso estar junto, né? Construindo junto isso, né? Se contagiando, né? Mutuamente, né? Me parece que é por aí, né? Para que a gente libere, né? Essa cadeia identitária, né? Não faça dessas representações algo previsível, né? Algo que já, né? É de novo, né? A estrutura está ali sendo reproduzida novamente, né? Então tem que ter realmente assim muita disposição para, né? Para participar da coisa, né? Acho que o momento que a gente está vivendo está dizendo isso para a gente, né? Não tem mais essa ideia de vou lá, aperto um botão, escolho e ponto final. Não, né, tem que participar diferente. A gente precisa de um esforço mais assim permanente, né, de construção de uma consciência diferente, né?
Porque essa força da extrema-direita é avassaladora, né? A gente está vendo o que é isso. Né? Esse risco aí do Trump pegar mais 4 anos e do Bolsonaro, sabe? A cada vez que surge uma pesquisa, o cara, né, com toda a desgraça que está fazendo, né, tem aprovação, né? O que é isso, né? Que tipo de gente é essa que está do nosso lado, né? Esse perfil aí desse brasileiro aí que está compondo esses, sei lá, 30, 40, 50%, né, que estão gostando, né? Então não é brincadeira, não é assim, simplesmente escolher uma vereadora negra ou uma prefeita mulher e ó, né? Não, a buraco é bem mais embaixo, né? Isso é só uma pontinha assim, né, de um processo, é muito importante, mas é preciso que a gente desse lado de cá estabeleça novas condições, né? E aí a importância da gente conversar, né? Da gente manter esse canal aberto, né? De conversação, né? Enfim, gente, estou muito feliz. Foi mais uma noite maravilhosa aí de conversas. A Janete entrou aí de última hora, só apareceu ali fotografia. Não sei nem se ela está aí. Oi, tudo bem contigo? Que legal. Depois você pode assistir a live toda quando a gente colocar lá no canal. Então, eu queria agradecer mais uma vez, Daniele, por essa conversa maravilhosa. Eu que agradeço pela oportunidade. Pesquisador nem gosta de compartilhar pesquisa, não. Faz nada. É isso. Estamos nessa vida para isso, né? Não é? Para aparecer, para trocar ideias. Né? E a vocês todos e todas, mais uma vez, muito obrigado. Lembrando que semana que vem, nem lembro mais, Breno, mas acho que é o Pedro Costa. Não, tô vendo aqui. Semana que vem é a questão indígena nas políticas para a educação, Magali de Menezes. Menezes, Magali. Beleza. Tá bom. Então, não sei, eu tenho que me comunicar com ela para saber o horário, mas acredito que é mais para o fim da tarde. Aí logo, logo a gente vai saber. Obrigado, boa noite, fiquem bem, bom fim de semana, descansem. Então tá, pessoal, muito Valeu. obrigada por terem vindo. Até mais, Guru. Tchau, tchau. Obrigado, Daniel. Até. Eu que agradeço.